do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Começou a enfrentar as dificuldades. Depois de um culto maravilhoso, de um cântico extraordinário, onde todo mundo, foi um coral muito lindo ali. Aí eles já começaram a encontrar, se deparar com as dificuldades. E aí vem a prova, tá? Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chama-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Veja o objetivo: provar. Então, e disse: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade. É uma leitura que ela dispensa qualquer comentário, mas o que a gente vai analisar e observar nesse texto é o tamanho de primeira mão da nossa capacidade de mantermos-nos em um nível espiritual, pelo menos de reconhecimento da grandeza do Deus o qual nós servimos, diante das dificuldades. Observe que falamos até que do versículo 1 ao 21, a gente vai observar que o povo estava jubiloso, o povo estava, de certa forma, radiante, diante de tantos acontecimentos extraordinários, diante de tantas coisas maravilhosas que o Senhor tinha realizado. Observe que eles precisaram partir, eles precisaram caminhar, pois estava só se iniciando. E o que me chama também a atenção é que no término deste canto que eles entoaram ao Senhor, diga-se de passagem, uma música improvisada, mas feita com tanta precisão, com tanto reconhecimento, que eu acredito que ninguém se atropelou com as suas vozes. Foi algo extraordinário, porque eles estavam em uma dimensão de alta gratidão. Então, quando nós estamos vivendo uma espera de gratidão, as coisas elas começam a se tornarem comuns. Elas não se tornam difíceis na vida da gente. Lembra da igreja primitiva? Atos capítulo 2, verso 42 em diante. A gente vai observar que ali a igreja tinha tudo em comum. Tudo era comum para eles. Não tinham dificuldades. Às vezes somos nós que colocamos obstáculos, dificuldades aonde não existe. Às vezes até palavras a gente cria aonde não se foi ouvido nenhuma das. Então, 3 dias
E diz que eles não encontraram águas para beber. E quando eles chegaram em Mara, se depararam logicamente com muita água. Ações tão críticas que às vezes até vemos uma luz no fim do túnel, mas a coisa está tão crítica. Aquela luz é a nossa solução, ou é a solução para o nosso problema, mas nós estamos tão envolvidos e tão debilitados diante da situação que achamos até que é um trem de carga que está vindo, e a gente não parte para aquela solução, para aquela luz. Lembra que no domingo passado nós falamos aqui de uma oração de Davi, quando ele diz: Senhor, derrama luz sobre a minha escuridão. Vocês estão lembrados dessa fala? Pois é. Então, eles agora se deparam com uma situação, e o texto mais adiante diz que simplesmente era uma prova. Ô irmãos, eles tinham acabado de ver, e de ver, não foi de ouvir falar, um mar se abrindo. Um mar se abrindo. E eu digo a vocês que eu pensava que o mar, ele tinha baixado o seu nível de uma certa forma, que tinha abrido espaço para o povo passar. Mas não, alguns historiadores dizem que as águas se tornaram, foi aqueles paredões, formando uma estrada aqui no meio do mar, água para a direita e água para a esquerda, aquele paredão. Há alguns que querem confundir a nossa fé, que diz que era uma época que o mar lá fica seco, fica bem com água no tornozelo. Alguém até revidando contra essa tese, diz: agora que eu entendi que o milagre foi maior. Porque como é que o povo de Faraó morreu afogado com água apenas cobrindo os pés? Então o milagre foi maior, não é? Então, o que dá para entendermos que verdadeiramente foi os paredões de um lado e do outro, que até a gente vai ver o texto dizendo que o mar se fechou com o povo de Faraó dentro, né? Quando o povo de Deus já tinha passado. Então, e agora, esse povo que estava vindo de um cenário de maravilhas, tinham há 3 dias, irmão, vamos somar aqui, digamos que tenha sido num culto de domingo, essas maravilhas de cântico que eles entoaram, só uma comparação. Quando foi na quarta-feira, o povo já estava murmurando, já estava desconhecendo esse Deus extraordinário, que abre o mar vermelho, que elimina um exército que estava perseguindo o povo de Deus. O povo esqueceram disso diante de uma dificuldade. Deixa eu dizer a vocês, Deus, Ele nos prova com um propósito. Tiago, tomando conhecimento disso, ele fala, dizendo que bem-aventurados são aqueles que são provados. Bem-aventurados são os que são provados e depois aprovados. Aí a gente vai entender porque Paulo e Silas cantavam com as costas dilaceradas, com os pés presos a um tronco, no lugar inferior do presídio. Eles não estavam em uma sala comum, eles estavam no fundo, aonde tinha os esgotos e as ratazanas, eram os enfeites, os ornamentos dali. Era lá que eles estavam, porque realmente estavam sendo altamente desprezados pelas autoridades. Mas eles estavam cantando, porque eles entendiam que aquilo era uma prova. Jesus já tinha deixado de sobreaviso, dizendo que por conta do nome dele, eles seriam odiados. Olha aqui uma coisa.
Aquele povo estava vindo do Egito, um povo que as situações geraram neles muito rancor, entronizou no coração daquele povo o ódio, entronizou no coração daquele povo a revolta. Não era revolta contra Deus, porque eles fizeram foi orar. Você vai ver em Êxodo capítulo 3, eles fizeram foi orar ao Senhor, pedindo o livramento. Deus agora chega a Moisés e diz: Moisés, o meu povo, a oração do meu povo subiu, e por isso eu desci para livrá-los. Mas o coração deles estava muito magoado, a angústia predominava o seu interior, porque eles estavam vivendo em um sistema, e diga-se de passagem, os últimos anos foram piores. A carga horária foi dobrada. Quem trabalhava 12 horas passou a trabalhar, quem sabe, 16 horas. E tinha que trabalhar, porque senão apanhava. E por nada eles apanhavam, por nada, porque era uma revolta. E os corações desse povo enegreceu, se fechou para aquilo que é misericórdia, para aquilo que é credibilidade ao seu próximo, ao ser humano. Eles estavam acabando de sair do Egito, recentemente estavam lá há 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. É tão tal que eles ficaram felizes quando viram o exército sendo exterminado. A derrota dos outros já gerou para eles alegria. Sabe o que acontece? Na maioria das vezes, porque nós somos nervosos e usamos desta natureza de murmurarmos, de não suportarmos uma prova, às vezes esses aqui estavam com 3 dias andando apenas, e não encontravam água para beber, se bem que eles estavam em uma jornada, em uma caminhada, melhor dizendo. E aí, o que acontece? Eles com o coração ainda sobrecarregado, sem nenhuma experiência, apenas eles viram os milagres. Eles viram os milagres acontecendo, coisas extraordinárias, ao que levou até eles glorificarem a Deus. Há muitas pessoas que cantam, há muitas pessoas que pregam, há muitas pessoas que são até em determinadas áreas solidários, mas isso, vez por quando, se vê uma ação que não é uma ação de um verdadeiro cristão transformado, que não é uma atitude de uma pessoa que é regenerado. Mas essa pessoa sofre por isso, sem dúvida, porque se essa pessoa, ela tem em si o Espírito de Deus, e logo ela começa a agir de forma inadequada, sabe o que acontece? Quero citar um fato bíblico. Davi, a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, era um cara que não era para errar em hipótese alguma, mas de repente Davi começa a se perder, de repente Davi começa a recuar naquilo que ele chamava de ter prazer em louvar ao Senhor, na alegria de servir a Deus, mas o Espírito estava nele, o Espírito o denunciou, e ele sentiu falta dos momentos extraordinários na presença de Deus. Ele sentiu falta das pessoas que dizia: hoje eu vou com você à casa de Deus. Ele sentiu falta daquela alegria, pois ele já tinha declarado em outro salmo dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com o desempenho do seu evangelismo, alguém agora se dispõe a ir à casa do Senhor e diz: ei Davi, ei, vamos, hoje eu vou com você,
para ele foi uma alegria a ponto dele escrever. Mas isso estava se esvaindo de si. Ele estava se envolvendo com outras coisas. E de repente ele para, porque o Espírito, ele faz isso conosco. E é por isso que a palavra de Deus, ela diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. Não endureça. É por isso, porque Deus, ele está em determinado ponto nos provando até que ponto nós verdadeiramente o servimos, até que ponto somos fiéis a Ele. Servimos a Ele pelo que Ele é ou é pelo que Ele faz? Porque o povo estava com 3 dias que tinham celebrado um culto que até então não se tem notícias de um cântico tão lindo como aquele. Mas agora se depararam com uma situação e eles é como que não acreditassem que Deus poderia solucionar aquele problema. Então os problemas nas nossas vidas, eles não são para nos sucumbir, eles não são para nos fazer parar, eles têm como propósito de nos arremessar para algo maior, irmãos. Porque eles viram o milagre do mar se abrir, mas não tinham visto ainda o milagre de águas amargas se tornarem doces, com uma simples ação. Lógico que as simples ações ordenadas por Deus. O que foi que eles fizeram? Eles murmuraram. Sabe o que a palavra de Deus diz a respeito de murmuração? É por isso que tem um hino na harpa que diz assim: em vez de murmurares, canta. Canta. Paulo e Silas, quem sabe, se eles tivessem dado ênfase ao momento da provação, eles teriam murmurado. Eles não teriam visto a grandeza de Deus na vida deles, não teria dado lugar à alegria da salvação, mas à murmuração. E eles agora estavam murmurando, Deus dando uma oportunidade para eles verem um milagre novo, porque tudo se fez novo na vida daqueles que se decidiram estar ao lado do Senhor. É entrega, irmãos. Se você se entregou realmente ao Senhor, não queira saber como Ele vai fazer, só acredite que vai acontecer um milagre na sua vida, e é no tempo dele. E quando é o tempo dele? É hoje. O tempo dele é hoje. Às vezes são as nossas durezas de coração, são as bagagens que nós ainda estamos trazendo. Por isso que Jesus, ele disse: olha, o caminho é apertado e a porta é estreita. Tem que deixar o fardo. Tem que deixar o fardo do passado. Nós falamos aqui nos dias passados aí a questão da depressão. Depressão é excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. Agora o que confia faz como Davi. Davi entendeu que a sua alma estava angustiada, que a sua alma estava sobrecarregada, que a sua alma estava inquieta. Aí ele começa a dizer: para que a sua alma se aquiete, para que a sua alma confie em Deus, porque Ele vai prover. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos, que nos dá a oportunidade de dia após dia descobrirmos algo novo nele. Não é apenas descobrirmos, mas vivermos. E são as coisas do passado que nos geraram assim. Nos geraram pessoas duras, pessoas angustiadas, pessoas que não confiam no outro. Somos às vezes diferentes por conta disso.
Vocês sabem a distância do céu para o inferno? Parece que eu falei isso aqui um dia desse. Do céu para o inferno, os dois ambientes. É de 30 centímetros, irmãos. Pertinho, né? Pertinho. Mente, coração. Se estiver na mente, mas não estiver no coração, dá inferno. O evangelho é novo nascimento. É tudo novo. O evangelho não permite a bagagem do passado. Se alguém te decepcionou no passado, não significa dizer que estão aqui os que vão te decepcionar. Mas está um que você pode confiar, ainda que todos, o próprio Deus, ele fala ao profeta Isaías dizendo: ainda que o teu pai, a tua mãe te desampare. Ele está falando de ligações de pessoas mais próximas. Por que cortar um vínculo de amizade? Não vou dizer que é fácil, mas acontece, a gente vai vivendo, mas um pai e uma mãe te excluir, não, isso é muito difícil. Mas Deus diz assim: se porventura isso acontecer, todavia eu não te desampararei. Queridos, Deus, como já falei, vocês sabem disso, Deus nos vê do fim para o começo. Os homens podem não acreditar em nós, porque eles nos vê do começo para o fim. É o que eu sou hoje, é o que eu estou representando hoje. É isso que as pessoas acreditam. Mas eles não acreditam que você caiu hoje e amanhã você pode estar de pé até mais do que ele. Por quê? Porque a nossa história preguiça gerou isso em nós. Gerou isso em nós. Como nesse povo que vinha saindo do Egito, ainda com as suas angústias, as suas mágoas, as suas revoltas, ainda estava vivendo isso dentro deles. Qualquer coisa já gerava desconforto para eles. Não tinha a humildade para entender que o Deus o qual eles estavam servindo é poderoso para fazer muito mais do que eles pedissem ou do que pensavam. Mas o evangelho gera algo diferente em nós. O evangelho, ele gera em nós a credibilidade, a ponto de darmos oportunidade a nós mesmos, porque é isso que é. Na maioria das vezes, Deus está nos provando. Foi daqui que começou a questão estatutária. Aí Deus só diz: eu estava só provando vocês. Moisés, agora diz para eles que se atentamente eles ouvirem a minha voz, vai ser tudo bem. Porque agora não é mais um faraó que está ditando. É um Deus que é juízo, mas é misericórdia também. Ele faz juízo, mas ele faz misericórdia também. E ele não tem prazer quando alguém não está confortável. Ele não tem prazer, pelo contrário, ele tem prazer em te ver feliz, em te ver sorridente, em te ver uma pessoa de alma flutuante, aquela alma que está de verdade feliz com o Senhor. Não é aquela alma carrancuda. Ei, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a gente se torna aquele carrancudo, aquela pessoa insatisfeita, que o semblante é, sabe, muito ríspido, sabe o que acontece? 80% das pessoas se afastam dela. Você se sente bem ao lado de uma pessoa carrancuda? Aquela pessoa que tudo para ela não está bem, tudo está mal, é a reclamação, meu Deus do céu, o que é isso? Então,
quando nós levamos as coisas ainda no estilo do mundo que nós vivíamos, que lá a gente dizia que era cada um por si, e ainda bem que acreditava que era Deus por todos, né? Quando a gente leva esse estilo, que não é generoso, que não é uma pessoa aberta para um diálogo, é porque ainda tem bagagens do Egito em nós. E diga-se de passagem, é como que estivéssemos sentindo saudade de lá. Qualquer dificuldade, alguém tem a coragem de dizer: lá no mundo eu estava melhor, lá no mundo não tinha perseguição. Mas claro que aqui vai ter perseguição, irmão, porque você agora se levantou contra o segundo maior reino em potência de guerra. Agora detalhe, você tem que entender que o exército que você está é mais poderoso do que o dele. O próprio Jesus ele disse: não temais, porque eu venci o mundo. Irmãos, quando tem alguém mais fraco do que nós, e diga-se de passagem, se você já teve um certo duelo com ele e você venceu, ele fica com medo de você, ele passa a te respeitar por uma obrigação. Não, rapaz, ali não pode entrar não, que o cara é bravo, sabe? Assim é o nosso inimigo. Ele tem muito cuidado. Por quê? Porque ele já experimentou e vive a derrota que Cristo deu a ele lá na cruz do Calvário, e a vitória para nós. Então toda vez que ele pensar em nos atacar, ele pensa na sua derrota. Não, mas o dono deles é poderoso, eu não posso tocar nele. Ah, mas eles estão vivendo dificuldade. É só uma prova, porque é assim que o Deus deles faz. Permite um momento difícil para se arremeter a um momento extraordinário. Eles murmuraram. Sabe o que aconteceu? Moisés orou ao Senhor. O líder, ele nunca reage conflitando com o povo. Ele tem a atitude de orar, porque, como eu sempre digo, crente não tem razão, irmãos. O grande problema nosso hoje é que a gente corre atrás de uma razão que vai até para a justiça, se for o caso, né? Para provar que tem razão. Crente não tem razão, crente tem é Cristo. Ele é a nossa razão de viver. A razão do crente é essa. É tão tal que Jesus disse: olha, se o cara chegar e bater na tua face, tu vira outra, tá bom? Aí fica a mercê dele. Se ele quiser bater, bate. É essa a atitude. Moisés clamou ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Moisés, ouvindo o Senhor, quando dizia: olha, Moisés, olha aquela árvore ali, lança ela nas águas. Moisés fez como Deus ordenou. As águas se tornaram doces. Sabe o que precisa para a nossa vida se tornar doce? A cruz de Cristo. Ele disse: aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. A vida está amarga por conta das divergências que a gente viveu lá. Esse Egito nos transformou nas piores pessoas. Esse Egito nos transformou nas piores pessoas, irmãos. As piores. Nos tornou amargos, maldosos, caluniadores, traidores. Às vezes a gente trai até a pessoa mais próxima da gente. Tem vários tipos de traição.
Mas o Egito nos transformou nisso. Mas sabe o que aconteceu? Deus nos tirou. Deus, com mão forte, nos tirou de lá. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos em um outro ambiente. Podemos estar vivendo momentos hostis na nossa vida, momentos amargos, isso no nosso interior. Estou falando de dificuldades financeira, trabalhista e coisa dessa semelhança. No nosso interior, está vivendo isso? Lança a cruz de Cristo sobre a tua vida. Foi uma pequena madeira que fez toda uma diferença em uma lagoa amarga. E quando nós permitimos que essas coisas existam em nós, nós não somos nada menos do que uma lagoa apenas. A proposta do Evangelho para nós é: aquele que beber da água que eu lhe der, não é se transforma numa lagoa, porque a lagoa nós já somos. É tanta coisa que precisa ser retirada. Ele disse: aquele que beber da água que eu der, rio de águas vivas fluirão do seu interior. É o Emanuel, que não é mais o Deus conosco, é o Deus em nós. E com isso, Deus exerce a sua misteriosa matemática. Qualquer dia nós vamos estar falando disso. 1 mais 1 na matemática de Deus é quanto? Igual a 3. Como igual a 3? 1 mais 1 é igual a 1. Ambos se tornarão 1, igual a nós. Sabe? Quando você casa, deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, una-se à mulher, e ambos serão 1. E que a partir dali é igual a 3, que agora é nós. Sabe? Entra o nós no meio. Que não tem mais aquela separação, não tem mais aquele eu. É nós. Então, em nome de Jesus, aonde cabe essa fala nesta mensagem, desta matemática misteriosa, é que nós, nele, o próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, eu e o Pai somos um. Porque ele é reconhecido pelas suas obras. As obras que o Pai faz, eu também o faço. E o que eu faço foi a ordenança dele. Deus não nos ordenou que murmurássemos diante das dificuldades, mas que acreditássemos que ele iria solucionar, que ele é o nosso provedor. Amém?